Lula e o Hamas, né? O petista, falamos um pouquinho sobre isso, ainda não fez manifestações públicas contra o grupo terrorista. O Planalto diz que o Lula condenou os ataques do Hamas numa conversa por telefone com o Isaac Herzog, que é o presidente de Israel. E hoje centenas de pessoas participaram de um ato em apoio a Israel em Copacabana, no Rio. E partidos e movimentos de esquerda, como PCO, PSOL, PCB e PSTU, organizaram manifestações favoráveis ao grupo terrorista Hamas. Toda solidariedade à resistência! Viva! Para terroristas israelenses! Para sionismo! Para terrorismo! Viva Hamas! Viva! E dentro do governo Lula, e pagos com o nosso dinheiro, nós, pagadores de impostos, militantes apoiadores dos terroristas do Hamas, comemoraram os ataques contra Israel. E foram muitos casos. Said Tenório, militante do PCdoB, debochou de uma mulher refém do grupo terrorista Hamas. Poucos dias antes do ataque a Israel, ele foi recebido no Palácio do Planalto pelo ministro Alexandre Padilha. Também tem foto aí com Silvio Almeida, com Guilherme Boulos, ele que também trabalhou no governo da Dilma Rousseff, está todo errado. Tem foto dele com camisa, não apoia só o Hamas, não, o terrorismo do Hamas, apoia também o terrorismo do Hezbollah, grupo libanês terrorista. Tem foto dele com camiseta do Hezbollah. Bom, o PSOL é um partido, a gente sabe, declaradamente anti-Israel. Aliás, foi fundado por um terrorista, pelo Achille Lolo, né, italiano, que era do PT, e saiu para fundar o PSOL. O Boulos não foi capaz, assim como o Lula e os petistas, de condenar abertamente o Hamas. E Ana, o PCdoB ainda não expulsou o tal do Said Tenório. Tá? Ele foi demitido, ele era assessor do Márcio Gerri, deputado federal do PCdoB, que foi secretário de Estado do Flávio Dino no Maranhão. Said Tenório foi demitido, até onde sei, pelo menos é o que está nos jornais hoje, ele continua afiliado ao PCdoB. E a desculpa do PCdoB é porque as manifestações dele não são o pensamento do PCdoB. É algo assustador. Teve também um caso de uma bacharel em Relações Internacionais que estava organizando um evento aqui na USP que comemorou a morte da Bruna Valleanu, né? Morta pelo grupo terrorista Hamas, disse já foi tarde. Então, eu não sei nem o que dizer, Ana. É algo assustador. É inacreditável. E se sacudirmos essa árvore para usar a expressão, né, do momento das redes sociais, de passadores de pano para terroristas dentro do governo, vai cair muita gente dessa árvore podre. Muita gente. Porque vocês devem lembrar, em 2021, daquela cartinha, né, assinada pelos deputados. O PT, os partidos que assinaram a carta que endossavam que o Hamas não era uma organização terrorista, esses deputados eles serão expulsos ou a Câmara vai acionar a comissão de ética. Lembrando que nessa lista nós temos 2 ministros hoje que eram deputados, né? O Alexandre Padilha e o Paulo Pimenta. Então, são 2 ministros que endossam que o Hamas não é uma organização terrorista. Nós vimos também o PCO e o MST dizendo estamos 1000% com o Hamas. Viva o Hamas! Isso não foi um ato terrorista. E aí, né, daqui a pouco, o Constantino falou sobre as fotos, que tem que mostrar as fotos. Teve um depoimento de tudo que a gente viu nessa semana, teve um depoimento, e aí você vê, quando alguém pega um microfone e diz estamos 1000% com o Hamas, eu lembro do depoimento desse pai, que diante de tantas atrocidades, eu como mãe, esse depoimento desse pai me pegou, Lacombe.
They just said, "We found Emily. She's dead." And I went, "Yes!" I went, "Yes," and smiled. Because that is the best news of the possibilities that I knew. That was the best possibility that I was hoping for. She was either dead or in Gaza. And if you know anything about what they do to people in Gaza, that is worse than death. That is worse than death. The way they treat you. They'd have no food, they'd have no water. She'd be in a dark room filled with Christ knows how many people and terrified every minute, hour, day, and possible years to come. So death was a blessing, an absolute blessing. Ai, é difícil assistir esse vídeo e não se emocionar quando um pai celebra a morte da filha e vê a morte da filha como uma bênção, diante das possibilidades da filha cair nas mãos do Hamas, ser estuprada, torturada, colocada num quarto escuro, tudo isso, né, que estamos vendo, o número de reféns, esse número chega a 150 pessoas, bebês, então você vê um pai celebrar a morte da filha, porque dentro das possibilidades é o melhor cenário, é muito difícil, é muito difícil. E aí você vê o nosso governo se alinhar a financiadores de terroristas, como o Irã, a não chamar os terroristas de bárbaros do que eles realmente são, é complicado. E aí, já jogando a bola para o deputado Marcel Van Hatten, queria trazer um vídeo aqui que ninguém mostra, Lacombe. Ninguém mostra esse vídeo. É por isso que a gente pede o apoio aqui de vocês, para vocês apoiarem o programa, serem um assinante premium, porque ninguém mostra esse vídeo do que, de fato, como está sendo visto o Brasil aqui fora. O vídeo é do senador Ted Cruz questionando exatamente os navios iranianos atracados no porto do Rio de Janeiro em fevereiro. Has the Biden administration sanctioned the Brazilian government led by Joe Biden's self-described good friend, the anti-American leftist Lula? Have you sanctioned the Brazilian government for violating U.S. law and allowing the Iranian ships to dock? I would refer you to OFAC as to whether or not they've made a determination that action violated. You don't know whether you've sanctioned Brazil? I would refer you to OFAC. Do you know? I would refer you to OFAC. Do you know the answer? That's a yes or no question. Do you know whether the Biden administration has sanctioned Brazil? I am not aware of any sanctions with regard to that specific situation. Nor am I, and that's the problem. Aí, eu passo para o deputado Marcel Van Hatten, porque viramos um pária internacional, né? Um pária internacional. Eu não tinha assistido esse vídeo ainda. É difícil até falar alguma coisa quando você vê um pai dizendo e exaltando, de certa forma, a morte da própria filha, porque poderia ter sido muito pior. Eu só vou repetir o que eu já disse na tribuna da Câmara. Eu acho que ainda as palavras vão ser fracas. Esse governo do PT, esse governo Lula é um governo de canalhas, de covardes, de bandidos, de criminosos. É indizível que um governo, um desgoverno, que diz defender direitos humanos, que diz defender os mais pobres, não consiga condenar de uma forma clara o Hamas e os atos terroristas que eles promovem. E o alinhamento com o Irã, o alinhamento com outras ditaduras, com a Venezuela, com a Nicarágua, aliás, que o STF proibiu de ser veiculado durante a campanha eleitoral passada.
censurou vocês, censurou a Gazeta do Povo, censurou, na verdade, o povo brasileiro, que por meio dos meios de comunicação merecia saber a verdade durante o processo eleitoral. O STF tem parte nisso. O Supremo Tribunal Federal tem parte nisso, e ontem o Gilmar Mendes deu uma declaração absolutamente cristalina. Disse que se não fosse o STF, o Lula não teria sido eleito. Ele disse exatamente isso. Talvez num ato falho, ou talvez porque já estão falando tudo de uma forma tão debochada e aberta que já não se envergonham da própria infâmia. Então, eu realmente eu fiquei chocado com esse vídeo, eu não conhecia ele, tem tantos vídeos circulando por aí, e só demonstra mais uma vez como esses partidos que estão aí mobilizando pessoas, PSOL, PSTU, PCdoB, o PSOL, que eu estava cansado de concordar com eles na defesa da liberdade de expressão, que é um partido que pelo menos isso vinha fazendo, estava sendo perseguido também pelo Alexandre de Moraes, mas nesse tema, junto com todos os outros, e o PT, têm sido aliados do que há de pior na escória mundial, capazes de fazer um pai dizer que preferia a morte da filha a saber que ela estava na mão desses vagabundos, desses terroristas. Me perdoem a palavra, mas eles mereciam algo até muito pior. É muito triste isso tudo, gente. Muito triste. O Costa e a Gazeta do Povo, que é parceira aqui do 4x4, tem lá uma matéria com o seguinte título: oposição é alertada por Israel que Brasil sugeriu na ONU resolução com ponto favorável ao Hamas. Lembrando que o Brasil está na presidência rotatória ali, né, que é temporária do Conselho de Segurança, e a gente sabe do que vai sair daí, né, Costa? Vai ser isso, apoio ao Hamas, e nada além disso. Não teremos nada de bom com o PT também, com Lula no comando do Conselho de Segurança. O Brasil está alinhado hoje à escória do mundo, né? Agora, não é novidade. Os tucanos que fizeram L não sabiam que o PT sempre simpatizou com as Farc, com o MST, que tem terrorista fundador do PSOL. Quer dizer, essa esquerda radical no Brasil é isso mesmo, flerta com o que há de mais abominável. A reportagem da Gazeta do Kawaguchi diz o seguinte: parlamentares brasileiros de oposição disseram ter sido alertados por fontes israelenses que um rascunho de texto sugerido pelo Itamaraty para ser usado como base para uma resolução do Conselho de Segurança da ONU sobre a guerra de Israel tem ao menos um ponto que pode favorecer a estratégia do Hamas. Ele diz respeito à ordem das forças de defesa de Israel para que civis abandonem a área norte da faixa de Gaza. E aí, Lacombe, é importante a gente lembrar o contexto, né? Israel, o Estado genocida, colonizador, quer poupar vidas de inocentes. Os terroristas do Hamas, coleguinhas da turma do Irã e por tabela do PT também, aqueles que defendem a causa palestina, eles não querem permitir a saída do povo palestino. Eles querem usar como escudo humano. E aí vale também uma nota aqui sempre, né? Vários países árabes na vizinhança. Ninguém quer acolher esse povo palestino. Puxa vida, estamos falando de 2 milhões e meio de pessoas. É tão terrível assim. E o Egito até agora nada de abrir a fronteira. E outros países também. O Catar, que recebe liderança do Hamas, né? Protege lá os terroristas. Essa turma não quer absorver esses palestinos? É estranho, né? É muito estranho, muito triste a gente ter um governo, um desgoverno desse tipo e ainda lá na ONU. A gente não espera nada da ONU, mas espera menos ainda quando tem o PT comandando aquilo lá, um Conselho de Segurança. A gente não pode esperar nada de bom dali. Ana, vou pedir a você agora que faça aí. Diga, deputado. Só um adendo, Lacombe, porque foi passado também aquele outro vídeo lá com o Ted Cruz, né, que a Ana passou, acabei não comentando, impactado pelo vídeo anterior. Nós vemos que muitos dos que apoiaram Lula, né, internacionalmente, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, mídia, ONGs, etc., estão enxergando agora o que Lula de fato é e sempre foi, né? Criaram um verniz de defensor da democracia,
né? E agora estão enxergando, infelizmente tarde demais, né? Aqueles que querem enxergar, obviamente, quem Lula de fato é.